57ª sessão ordinária da 19ª legislatura. Para secretário de trabalho dessa sessão, o vereador Marcos Rogério Moraes Marquinhos, que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Presente, internauta que nos acompanha, colaboradores da casa, presidente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado pela escolha. Obrigado pela escolha. Vereadores presentes. Alexandre Batista de Oliveira. Álvaro José Valgirioli. Claudecir Pascoal. Guimarães. Edinaldo Barbosa Pereira. Jairo Mesquiato. Luiz Aparecido Fregolente. Marcos Rogério Moraes. Patrícia de Oliveira Barreto. Patrícia de Oliveira Barreto Quirino. Poliana Giraldelli Maldonado. Rodrigo Giraldelli Maldonado. ausência do vereador Adriano Testa. Cássia Bispo de Almeida. Havendo número legal, de Deus, da proteção de Deus, declaro aberta, primeiramente submeto ao plenário, ou não da leitura da sessão ordinária realizada 6 de abril de 2020. Favoráveis à não leitura permanecidos, os contrários aprovada por unidade dos senhores vereadores, com ausência da vereadora também Bispo de Almeida, do vereador Adriano Testa, fica à disposição na Secretaria da Casa. Antes de passarmos para a matéria do expediente, para ser entregue uma moção de aplausos de autoria da Oliveira Barreto, vereador Rodrigo Giraldelli Maldonado, Marquinhos Moraes vai fazer a leitura da mesma. Moção de aplausos. Apresentamos a mesa diretora, ouvido do presidente. Moção de aplausos. Para a senhora Patrícia dos Anjos Barros, do Cross Barros, ao senhor Natan Rodrigues, e a senhora Gabriela Fernanda de Oliveira, SOS Focinho Carente, pela brilhante idealização, organização e execução da primeira corrida social PET. Justificativa. A iniciativa em destaque, com verdadeiro engajamento social integrado com elevado solidariedade, conscientização coletiva em prol da causa que demanda cada vez mais atenção e sensibilidade comunitária. O evento realizado no último domingo, dia 5 de abril, no município, e nasceu da sinergia entre a senhora Gabriela Fernanda de Oliveira, vinculada à ONG SOS, e a senhora Patrícia dos Anjos Pinheiros, proprietária do Centro de Treinamento Cross Barra Oficial, tendo contato com a adesão estratégica do senhor Natan Rodrigues, que com visão executiva e capacidade operacional transformou a iniciativa em realidade concreta. Case exemplar de colaboração orientada por corrida reuniu mais de 400 atletas provenientes de diversos municípios, como Barra Bonita, Igaraçu, Jaú, Bauru, Pederneiras, São Manuel, Botucatu, Matetê, Iracemapa, Araraquara, Cajamar e região da Grande São Paulo. Evidenciando o alcance regional e o alto poder de mobilização do evento. Os resultados, a entrega superou a expectativa, foram arrecadados quilogramas da ação, ultrapassando a marca de meia tonelada, as organizações atuantes na proteção do impacto social direto da ação. Imensurável. Vale destacar que a experiência proporcionada também merece registro. Todos foram agraciados com medalha de metal personalizada, contendo eficiência. Além de estrutura acolhedora, que inclui café da manhã, completo de café da manhã, pipoca, algodão doce, apresentação de banda ao vivo, participação do café artesanal Beto, de forma generosa, ofertou o café gratuito aos participantes. Tal cuidadora evidencia o cuidado com a jornada, agregando valor e fortalecendo o vínculo. Como destacar ainda excelência do evento, a governança cuja organização e condução se deram de forma primorosa, planejamento consciente, e elevado comprometimento dos envolvidos, que proporcionam a iniciativa como referência para futuras ações de cunho social. Diante desse cenário, a necessidade de ampliação de olhar privado sobre a causa animal, da sociedade adotar postura cada vez mais ativa e responsável. Empática e responsável. Por fim,
Projetos com legítimo entusiasmo, a escalabilidade de iniciativa, vislumbrando para as próximas edições, ampliação do alcance para 1.000 participantes, para a arrecadação de 1 tonelada de ração, evento como ativo permanente no calendário social esportivo, diante de todo exposto por tão nobre, inovador e relevante, os homenageados fazem jus efusivos aplausos dessa casa legislativa, dado o devido conhecimento da presente como forma de reconhecimento institucional, continuidade de ações que elevam a capital social e promovem sala das sessões em 6 de abril de 2006, Patrícia de Oliveira Barreto, Rodrigo Giraldelli Maldonado. Por gentileza, os agraciados podem entrar, tá bom? Plenário, tá bom? Patrícia dos Anjos Pietro, e a Gabriela Fernandes de Oliveira. Fiquem à vontade. Liberada a palavra, vereadora Patrícia de Oliveira, a vereadora Patrícia e também o vereador Ronaldo, autor da moção, usar a palavra, ok? Senhor presidente, nobres colegas, público que nos acompanha hoje nessa internautas casa, que nos assistem. Geralmente quando eu subo nessa tribuna, falar de causa animal, eu não escrevo discurso, mas hoje vai ser diferente. É muito importante reconhecer que vocês fizeram só para pessoas, não só para mas pessoas, mas para a nossa causa. Em especial, Patrícia, Natan e Gabriela. Unem-se o bem-estar humano, e a causa animal. Essa moção de aplausos vai além de um documento oficial. Uma singela homenagem dessa vereadora diante de um evento tão grandioso. É um reconhecimento real ao impacto que vocês geram em nossa cidade. E também em nossa região. Tivemos um grande alcance, né? Mas colocamos amor. Mais de 400 pessoas fizeram parte desse evento. Não é fácil, não. Arrecadar meia tonelada de ração para a ONG. É um feito extraordinário. Mas quero destacar o que não se mede apenas em quilos, mas em esperança. Em meio ao desespero, e olhar para vocês, e vermos que nós não estamos sozinhos. Nós sabemos a dor da incerteza do amanhã. Vamos conseguir atender a todos? Será que vai ter comida? Será que vai ter comida? Pagar essa conta? Como vamos pagar essa conta? Centenas de vidas para continuar vivendo. E tendo que comer todos os dias. Isso tira nosso sono. Não é, Gabi? Pois além da grande quantidade de animais, os pedidos de socorro nunca param. São todos os dias. Natan, como corredor, à frente do Crossbarra. Vocês sabem melhor do que ninguém. O esporte não é apenas estética. O esporte salva vidas. O esporte salva vidas. Em um mundo onde a depressão, a ansiedade bate a porta de tantos, o trabalho de vocês oferece um motivo para muitas pessoas apenas se levantar da cama. Apenas isso já é um motivo. Eles levantarem da cama, a gente levantarem da cama, nós
pessoa só vai para academia para conversar. Mas muitas vezes a gente não sabe. Que a presença dele, só com a motivo dele estar com a gente ali, a gente está salvando a vida dele simples fato de ter um motivo, de levantar da cama e estar com vocês. O esporte que vocês promovem, é remédio para a alma, é o grupo de amizade que acolhe, que combate a solidão, e ao senso de comunidade, que faz nos sentir algo de parte maior. Vocês são exemplos, vocês são motivação a todos os seus alunos. Vocês não são apenas organizadores de uma corrida, vocês criaram um ambiente onde pessoas se sentiram motivadas e inspiradas a superar os seus próprios limites, enquanto ajudaram seres indefesos, quanto propósito em um só evento. Que ele mobilize cada vez mais pessoas, ajudar uma causa tão linda, mas tão desgastante que é a causa animal. Que o nosso poder público reconheça e apoie esse evento. Contem com o meu apoio. Contem com o meu apoio e a solidariedade os grandes motores de transformação de nossa cidade. Muito obrigada e parabéns por serem exemplo de cidadania e humanidade para a gente. Patrícia, muito obrigada, Patrícia e Gabriela, que integra a nossa ONG. Minha eterna gratidão a vocês. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, sejam muito bem-vindos. Também queria dar os parabéns. A vereadora Patrícia já explanou muito bem o quão importante foi essa iniciativa de vocês, da Patrícia, da Gabriela e do Natan. Foi um evento realmente muito bonito e que tem um propósito, né? Isso que é bacana. Além do esporte, de proporcionar qualidade de vida para as pessoas, trouxe aí uma nova característica que é a questão solidária. E dessa vez foi com os animais, dentre outras que o Natan sempre faz, sempre em prol de atender alguma instituição, um asilo, hospital, e agora foi com os animais. Que repita mais essas ações, pode contar com o apoio desse vereador, da Patrícia e dos demais vereadores dessa casa. E eu queria falar um pouquinho do Natan, que eu sou fã número 1 desse cara. Eu gosto demais, cara. Esse cara tem um coração que poucas pessoas sabem, assim, mas é uma das pessoas mais maravilhosas que Deus colocou na minha vida, porque esse cara tem uma bondade muito grande. Tudo que ele coloca a mão é sempre pensando no próximo, é sempre com amor, e às vezes, muitas vezes, ele deixa para fazer para ele, para fazer para o próximo. Então ele se entrega de coração e de verdade. Ele é um cara verdadeiro, e isso é muito difícil a gente achar hoje em dia. Então, Natan, parabéns, cara, por ser quem você é. De coração mesmo, cara. Que Deus te abençoe sempre a sua vida, e por mais Natan no mundo, a gente teria uma sociedade melhor. Parabéns. Os homenageados que queiram fazer uso da palavra, fique à vontade. O Natan, né? A Patrícia, isso. Também a Gabriela. Vocês queiram falar alguma coisinha? Tá bom. Pessoas, já não tenho mais vergonha de falar em público. Eu queria agradecer em nome deles, então. Foi muito gratificante. Cedeu espaço para mim, não foi problema nenhum. E cada pessoa que estava ali empenhada em ajudar, é muito gratificante para mim, como professora, ver os alunos um motivando o outro, um puxando o outro. Mandaram muitas mensagens querendo participar aquele dia, porque o pessoal estava empenhado mesmo em participar. E o legal, quem não pôde participar, mesmo assim levou ração. O esporte, ele muda vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Então, e junto com esses dois aqui, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer. Muito obrigada, viu? Também agradecer e parabenizar a todos os agraciados, né,
pelo trabalho que vocês fazem, né? Como a Patrícia falou, como o Rodrigo disse, e que Deus continue dando saúde e sabedoria para que vocês continuem fazendo esse trabalho que é muito importante aqui, tá? Muito obrigado. Se vocês queiram ficar na sessão, fiquem à vontade. Se tiver alguma coisa a fazer também, tá? Vocês podem ficar à vontade, ok? Passaremos para a matéria do expediente, constando do seguinte. Ofício número GP 109, 2026. Barra Bonita, 6 de abril de 2026. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 62, barra 2026, de 24 de março de 2026, protocolado nessa prefeitura sobre o número 2554, barra 2026, que encaminhou o requerimento número 14, barra 2026, de autoria do vereador Claudecir Pascoal, aprovado na sessão ordinária de 23 de março de 2026, onde solicita informações sobre o reservatório de água do bairro Campos Sales. Estamos encaminhando a Vossa Excelência a mídia digital contendo as informações e documentos apresentados ao Departamento de Compras e Licitações e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Atenciosamente, Prefeito Municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, a Sua Excelência, Senhor José Jairo Mesquiato, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística Barra Bonita. Ofício, uma resposta ao vereador Claudecir Pascoal, fica à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Projeto de Decreto Legislativo número 37, barra 2026, denomina via pública que especifica e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominada Avenida Chafique Mucário, prolongamento da Avenida Rosa Anelli Petri, na Fazenda Santa Elisa, em nosso município. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Salas das sessões em 10 de abril de 2026, todos os vereadores. Em discussão com objeto de deliberação, projeto legislativo 37/2026, assinado por todos os vereadores. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, ausente a vereadora Cássia e também o vereador Adriano Testa, será encaminhado às comissões. Requerimento. Considerando a moção de apelo número 8/2026, de 19 de fevereiro de 2026, por meio de qual formalmente solicitada a execução do serviço de limpeza, capinação e manutenção das áreas verdes, localizada na rua Mário Andreoli, Sonho Nosso 2, e na rua Linda Cavalari, Sonho Nosso 4, abrangendo inclusive os canteiros centrais da via. Considerando a moção de apelo número 40/26, de 20 de fevereiro de 2026, que requereu a reestruturação da Praça Francisco Lourenção, situados nos fundos da Escola Professora Mariana Gonçalves Dias, na rua Hilário Parezan, bairro da Secap, com a adoção das providências consistentes nas melhorias da iluminação pública, realização da capinação, limpeza geral e remoção dos entulhos existentes no local. Considerando que, obstante as referidas proposituras legislativas tenham sido regularmente encaminhadas ao Poder Executivo, não se verificou até a presente data qualquer providência administrativa concreta voltada ao atendimento das demandas apresentadas, permanecendo locais idênticos a estados de abandono e precariedade. Considerando que a persistente inércia administrativa tem ensejado reiteradas reclamações por parte dos munícipes residentes nas imediações, os quais vêm suportando prejuízos à segurança, salubridade e adequada fruição dos espaços públicos. Considerando que incumbe o Poder Executivo, no exercício de seu poder de dever de administração, fiscalização e conservação dos bens e serviços públicos, assegurar a adequada manutenção dos espaços urbanos em observância aos princípios da eficiência, continuidade e supremacia do interesse público. Considerando que compete ao Poder Legislativo, no exercício da sua função constitucional e institucional de controle externo da administração pública, fiscalizar, acompanhar, zelar pela adequada prestação de serviços públicos colocados à disposição da coletividade, atuando na defesa do interesse público e na tutela da eficiência administrativa. Considerando ainda que não há transparência, rastreabilidade ou mecanismo institucional claro quanto ao fluxo interno, processamento e acompanhamento das proposituras encaminhadas por esta delidade da administração municipal, circunstâncias que comprometem a publicidade dos atos administrativos, dificulta o controle institucional e fragiliza a necessária harmonia e cooperação entre os poderes. Diante dessas considerações, apresento à mesa diretora ouvido do plenário o requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que, por intermédio da Secretaria, departamento competente, preste as seguintes informações a esta Casa. Quais os motivos específicos pelos quais os servidores solicitados
nas referidas moções ainda não, os serviços requisitados nas referidas moções ainda não foram executados, mesmo após regular e encaminhar ao Poder Executivo? Quais os entraves técnicos, operacionais, administrativos, orçamentários, contratuais atualmente existentes que estejam impedindo ou retardando a realização dos serviços pleitados? Qual o órgão, secretaria, departamento, diretoria ou agente público e formalmente responsável pela execução, coordenação e fiscalização dos serviços de limpeza, capinação, manutenção, conservação das áreas verdes e praças públicas, objeto das referidas demandas? A previsão administrativa, cronograma interno ou data estimada para execução dos serviços solicitados? Em caso positivo, informar detalhadamente o planejamento previsto. Existe estudo técnico, planejamento administrativo ou programa institucional em elaboração e execução voltada à criação do cronograma periódico e permanente para limpeza, capinação e manutenção das áreas verdes municipais? Em caso afirmativo, encaminhar cópia ou síntese do planejamento existente. Qual é o fluxo administrativo interno das proposituras legislativas encaminhadas por essa Casa de Leis no âmbito da administração municipal? Desde o seu protocolo, recebimento, até o efetivo encaminhamento ao órgão ou agente competente para análise e cumprimento. 7º. Existe sistema formal de rastreabilidade, protocolo interno, tramitação eletrônica ou outro mecanismo de controle que permita identificar, acompanhar e fiscalizar o percurso administrativo das proposituras legislativas dentro da estrutura do Poder Executivo? Em caso positivo, especificar seu funcionamento. 8. Quais medidas vêm sendo adotadas pela administração municipal para assegurar transparência, controle e efetividade no tratamento das proposituras encaminhadas do Poder Legislativo, especialmente aquelas relacionadas às demandas de manutenção urbana e zeladoria pública? Em todas as questões, trazer justificativa e informações relacionadas de forma individualizada, devidamente motivada, instituindo cada resposta com documentos, relatórios, pareceres, registros administrativos, cronogramas, protocolos e demais elementos comprobatórios pertinentes. Vereador Claudecir Pascoal. Em discussão, requerimento, com a palavra o autor, o vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, demais presentes, boa noite a todos. Em especial nosso amigo Lucas, né, ex-vereador. Tudo bom? É um requerimento simples de pedido de informação, mas muito importante, porque essas duas áreas que eu estou citando, 2 ou 3 áreas que eu estou citando, já foi feito o pedido há algum tempo. E eu não sei se é parte de gestão ou de organização que está acontecendo, por quê? Eu vou dar exemplo. Na Praça da Secap, eu fiz o pedido em fevereiro. Já teve pedido aqui do nosso amigo Kiko, vereador, bem depois desse pedido, e foi executado em primeiro. Então alguma coisa está estranha aí, porque esse pedido foi feito... Eu estou dando exemplo do Kiko, porque eu me recordo que há pouco tempo atrás, ele fez o pedido aqui para cima, foi feito rapidinho na outra semana. Só que esse pedido da Praça da Secap, que fica atrás da Segurotron, para todos se localizarem, foi feito em fevereiro, mas até hoje. Eu passei lá, tirei umas fotos lá, está bem abandonado. A quadra do lado de baixo, não tem como usar ela, porque está tudo abandonado lá. E também, infelizmente, virou um ponto de descarte de lixo também ali. Eu pedi para o Isael um tempo atrás, ele foi lá e tirou um monte que tinha lá, mas já tem de novo. Esse outro pedido da Mário Andrioli é um pedido que eu faço constantemente também. Eu já cansei de pedir. Foram lá o ano passado e tanto eu persisti cobrar, fui pessoalmente lá com o prefeito, tive uma pressão danada lá. Em setembro do ano passado, na Mário Andrioli, eles foram, deram uma geral, ficou boa. Mas de setembro até hoje não voltaram lá, o mato cresceu de novo. Até na calçada tem mato lá, tem no telão passando ali, ó. Dá até medo passar a noite ali. É parte de zeladoria, não precisaria o vereador subir aqui e ficar fazendo o requerimento para poder cobrar o executivo desse tipo de serviço. E fica a questão aí. É feito o pedido aí, às vezes, bem na frente desses e é executado. Esses que eu pedi não foram executados nenhum. O outro também é na Linda Cavalária. A Linda Cavalária, para quem não conhece, é a continuação da Papa João Paulo II, bem na parte de cima, chegando no Sonho Nosso 5. Ali é um canteiro grande, sempre está crescendo o mato ali. Tem um ponto de circular do outro lado da avenida também, está até chegando a calçada. Foi feito um tempo atrás lá, mas já está com mato alto de novo. Tem que ter um cronograma.
de obra. Precisa resolver esse problema, a gente não precisa ficar toda semana falando a mesma coisa aí. É um requerimento simples para saber o que está acontecendo, principalmente na parte de gestão ou de organização. Espero que o prefeito atenda o pedido, não meu, dos moradores. Eu quero passar a foto de novo, Gabriel. Passa da praça da SECAP, para todos verem. Ó, essa é a parte de trás da praça, tem uma quadra ali que está em pleno abandono, está tudo quebrado, não tem iluminação, não tem nada ali. Ó. Tem um descarte de lixo aí. Era para ter... É um lugar bonito até, era para ter se tivesse bem cuidado, com certeza a garotada ia estar usando bem isso daí, à noite principalmente, se tivesse iluminação. Essa parte é um prédio público, eu acho que está abandonado isso daí, se eu não me engano. É do lado de uma entidade que tem na esquina, ó. Essa árvore estourou toda a calçada, não tem como usar aí, todo mundo ou passa no asfalto ou passa do outro lado da rua. Bom, todos veem como que está em pleno abandono. Olha lá, mais entulho na outra esquina também. Essa é da Mário Andrioli, que eu cobro sempre também. É uma área verde ali que precisaria, cada 2, 3 meses, passar um trator ali, dar manutenção. Os vizinhos reclamam constantemente que entra animais peçonhentos na casa deles. Eu moro até próximo até. Em casa não entro porque é bem um pouco para cima, mas os que moram de frente reclamam constante. Eu peço o voto favorável ao requerimento. Espero que com esse requerimento se faça o serviço o mais rápido possível. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, com a ausência do vereador Adriano Testa, vereadora Cássia, bispo de Almeida e também da vereadora Poliana. Está aprovado o requerimento. Requerimento. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, requerimento ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine ao setor competente o encaminhamento a essa Casa Legislativa das informações e documentos abaixo especificados, relativamente às contratações, execuções, fiscalizações e pendências ao serviço de manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino abaixo relacionadas. CEMEI, prefeito Antônio Osvaldo De Luca, MF, Dr. Fernando Costa, CEMEI Grilo Falante, MF, professor Reverendo Gutenberg de Campos, MF, professor Mariana Gonçalves Dias, CEMEI, professora Mercedes Lopes de Marque, EMEI, professor Ricieri Moratelli, CEMEI, professora Adelaide Reginato Lima, creche, professora Maria Andréa de Oliveira Lima, MF, professora Alberto Arrade, MF, professora Alzira Gitter. Informações requeridas. As informações deverão ser prestadas de forma individualizada, específica e segregada por unidade escolar. Vedada a apresentação de respostas genéricas, padronizadas, consolidadas ou desacompanhadas de documentos comprobatórios. Para cada unidade escolar, requer-se identificação integral das empresas contratadas, razão social, nome fantasia, CNPJ de todas as empresas contratadas para execução de serviços de manutenção. Para cada contratação, número do processo administrativo, modalidade de contratação adotada, número do procedimento licitatório, quando aplicável, número do contrato administrativo, objeto contratual completo e detalhado, valor global contratado, valores efetivamente líquidos e pagos, número das notas de empenho, prazo de vigência contratual, eventuais termos aditivos, apostilamentos ou reequilíbrios contratuais. Terceiro, quanto à execução contratual, discriminação minuciosa dos serviços efetivamente realizados, classificação técnica dos serviços executados, data de início do término de cada intervenção, identificação da ordem de serviço correspondente. Quarto, quanto à fiscalização, cópia integral dos relatórios de fiscalização de acompanhamento, identificação do fiscal do responsável técnico designado, registro de inconformidades, advergências ou notificações expedidas, providências administrativas adotadas diante da irregularidade eventualmente constatadas. Quinto, quanto à sua situação atual, contratos vigentes relacionados à unidade, serviços em execução, procedimentos licitatórios e contratações em andamentos. Sexto, quanto às pendências estruturais, relação completa das demandas de manutenção ainda não atendidas, indicação da natureza e gravidade de cada pendência, tempo de espera acumulado, justificativa formal para não execução até o presente momento. Sétimo, quanto ao planejamento administrativo, critérios técnicos, financeiros, operacionais, utilizados para definição da ordem e prioridade das intervenções nas unidades escolares.
Todas as respostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente da documentação comprobatória pertinente, incluindo sem prejuízo de outros documentos relevantes, processos administrativos integrais, editais e procedimentos licitatórios, contratos administrativos e ativos, notas de empenho, liquidações e comprovantes de pagamentos, ordens de serviço, relatórios de fiscalização, medições e recebimentos de obras e serviços, laudos técnicos, relatórios de vistorias, cronogramas físicos, financeiros, demais documentos correlatados. Justificativa, vereadora. Justificativa. O presente requerimento, exercício legítimo, constitucional, indeclinável da função fiscalizatória do Poder Legislativo, voltado ao controle externo dos atos da administração pública municipal, especialmente no que concerne a legalidade, eficiência, moralidade e efetividade das aplicações dos recursos públicos destinados à manutenção da rede municipal de ensino. Frise-se ainda que a transparência administrativa constitui o dever jurídico primário da administração pública, e não faculdade discriminatória do gestor, sendo direto dos princípios constitucionais da publicidade, moralidade, eficiência e motivação administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal. A adequada manutenção da infraestrutura escolar insere-se no núcleo essencial de direito fundamental e educação, previsto no artigo 6º e 205 da Constituição Federal, não se limitando ao dever estatal à mera disponibilização formal de vagas escolares, mas abrangendo necessariamente a oferta de um ambiente físico minimamente seguro, salubre, funcional e estruturalmente adequado ao exercício da atividade educacional. Igualmente, a precarização, deteriorização e insuficiência de manutenção das unidades escolares representa potencial violação e dignidade da pessoa humana e a integridade física de alunos, professores, servidores e demais usuários do sistema público de ensino. Circunstâncias que impõem especial rigor no acompanhamento parlamentar da gestão infraestrutura educacional. A exigência da individualização das informações por unidade escolar não constitui formalismo excessivo, mas requisito indispensável à efetividade do controle externo. Porquanto somente mediante análise segregada será possível aferir, com precisão técnica e materialidade concreta, correspondência entre recursos públicos empregados, os serviços contratados, os serviços efetivamente executados e a realidade estrutural de cada unidade. O fornecimento incompleto, genérico, padronizado ou desacompanhado de documentação inviabiliza o exercício regular da função fiscalizatória parlamentar e compromete a transparência da gestão pública, razão pela qual exige resposta integral, específica, motivada e documentalmente instruída para cada item solicitado. A presente medida visa ainda constituir base informal idônea para eventual adoção de providências legislativas, administrativas ou de encaminhamento aos órgãos de controle externo. Caso identificados inconsistências, omissões, irregularidades ou inadequações na gestão da manutenção predial da rede municipal de ensino, diante disso requer o integral atendimento de presentes solicitações nos exatos termos formulados. Salas das sessões, em 10 de abril de 2026, vereadora Poliana Carolina Quirino. Em discussão, requerimento, com a palavra a autora, vereadora Poliana. Também agradecer aqui a presença do nosso amigo e ex-vereador Lucas Antunes. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que nos assiste, ao público presente, fiz esse requerimento para entender melhor como funciona o trabalho de manutenção dessa empresa contratada nas escolas, porque durante essas minhas visitas em todas as escolas, eu encontrei por algumas vezes a equipe dessa empresa contratada. Mas a minha pergunta é, eles são responsáveis também por ter materiais? Porque dos serviços mais complexos, eles não tinham material para poder fazer. Então, qual é a manutenção que a prefeitura está pagando para uma empresa para chegar lá e só fazer uma raspagem de uma parede ou passar uma mão de tinta, quando, na verdade, os problemas estruturais é que está comprometendo a segurança de todas as crianças que estão nas escolas municipais. Nós vemos também problemas na Escola Mariana, por ser uma escola sem acessibilidade, onde as crianças precisam ficar no segundo andar da escola, que está com toda comprometida, com rachos na parede de fora a fora, e que, se houver um acidente, não tem por onde essas crianças correrem. É importante ressaltar tudo isso. Então, nós precisamos saber o que está incluso nessa manutenção. Só manutenção resolve o problema das escolas?
Mais uma vez, hoje, Barra Bonita foi matéria de TV, por conta das situações das escolas. É muito complicado quando a gente começa a acessar esses lugares e a gente começa a entender que isso é muito tempo sem dar uma manutenção digna. Porque, no meu ver, principalmente naquela situação das privadas, do Deluca, que é o que mais está chamando a atenção, mas que não é só isso. Que outras escolas estão passando por problemas estruturais muito graves. Então, assim, qual é o problema de trocar 4 privadas? Essa empresa que dá manutenção, então, ela não verifica isso, não está presente nas escolas, é só para as escolas que foi contratada. O que está falando no contrato dessas empresas? Né? Qual é o problema de passar um concreto ali onde está tudo arrebentado, onde uma criança dá uma descarga? Então, se uma empresa de manutenção que é contratada para isso não está fazendo o mínimo de manutenção, porque, para mim, isso é o mínimo de manutenção. Né? Imagina um trabalho mais grosso, de uma reforma digna, minimamente decente. Então, nós precisamos saber o que está no contrato dessas empresas para realmente a gente fiscalizar e cobrar. E a prefeitura também, quando fecha o contrato com uma empresa, eu acho que ela precisa destinar um fiscal para fiscalizar isso. Não somos nós, é alguém da prefeitura de confiança do prefeito. Isso está sendo feito? Né? Porque chegou no ponto de que chegou exatamente por desleixo. Né? Então, é isso. Gostaria de pedir o voto favorável dos colegas para que esse requerimento nós conseguimos entender o que está sendo pago para uma empresa fazer manutenção nas escolas, quando, na verdade, a gente se depara com todo esse relaxo. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, requerimento de autoria da vereadora Poliana Caroline Quirino, com a ausência da vereadora Cássia Bispo de Almeida e também do vereador Adriano Testa, e será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Requerimento. Considerando que chegou ao conhecimento dessa vereadora por meio de relatos formalizados, por candidatos de análise de documentos administrativos correlatos, a notícia de possíveis irregularidades ocorridas na sessão de atribuição de aulas vinculadas ao processo seletivo número 01/2026, promovido pela administração municipal. Considerando que há supostos indícios de que diversos candidatos teriam sido impedidos de participar ou de prosseguir no procedimento de atribuição de aulas em razão da exigência de documentos e formalidades não previstas de maneira expressa, clara e objetiva no instrumento convocatório. Em potencial, afronta os princípios da vinculação do edital, da segurança jurídica e da legalidade administrativa. Considerando os relatos do que os participantes teriam sido submetidos durante a realização da sessão, a condição inadequadas e incompatíveis com a dignidade do procedimento administrativo, inclusive com restrições à saída do local para necessidades básicas, como alimentação, situação apenas posteriormente flexibilizada após reiteradas reclamações dos presentes. Considerando que a própria administração municipal, em processos administrativos anteriormente analisados, já reconheceu ilegalidade e atos praticados em sessões de atribuição de aulas, promovendo a anulação de decisões e participação de candidatos, em razão da constatação de exigências formalidades não previstas em edital. Adoção de interpretação restritiva incompatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. A ausência de prejuízo ao interesse público e falhas de procedimentos procedimentais na condução do certame. Considerando que a reiteração de ocorrências dessa natureza evidencia de que não se trata de episódios isolados ou pontuais, mas de potenciais falhas estruturais na organização, planejamento e condução da sessão de atribuições de aulas, com aptidão para comprometer a lisura, a transparência, a isonomia e regularidade do procedimento seletivo, em prejuízo de múltiplos candidatos e de próprio interesse público. Diante dessas considerações, apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, o requerimento ao prefeito municipal Manuel Fabiano Ferreira Filho, extensível à Secretaria Municipal de Educação, para que no regimental prestem informações abaixo discriminadas. Informações gerais sobre o procedimento. Quantos candidatos participaram da sessão atribuição de aulas vinculada ao processo seletivo número 01/2026? Quantos candidatos foram impedidos de participar ou de prosseguir no procedimento de atribuição? Quantos candidatos foram declarados inaptos, especificando-se individualmente os fundamentos
fáticos e jurídicos que embasam cada ato de inaptidão. 2. Processo administrativo decorrente. Quantos recursos administrativos foram interpostos em face de atos praticados durante a atribuição de aula? B. Quantos recursos foram providos e quantos improvidos encaminhados das respectivas decisões e fundamentos? C. Encaminhando de cópia integral de todos os processos administrativos, recursos, pareceres, manifestações técnicas, despachos e decisões relacionadas às atribuições de aulas do processo seletivo número 01/2026. Terceiro, organização e condução da sessão. Qual setor, departamento ou unidade administrativa for formalmente incumbido da organização, planejamento, supervisão e condução da sessão de atribuição? B. Se houve planejamento administrativo formal prévio, com encaminhamento integral do respectivo expediente, cronograma, protocolo, ordem de serviço, orientação interna ou ato equivalente? C. Quais agentes públicos atuaram na coordenação, execução, supervisão, fiscalização do procedimento, indicando-se o nome completo, cargo, função, atribuições desempenhadas? D. Se houve controle formal de entrada, permanência de saída de candidatos, com remessa dos registros correspondentes? 4. Regras aplicadas aos candidatos. A. Se houve determinação, orientação ou restrição para impedir a saída de candidatos do local durante a realização da sessão? B. Em caso afirmativo, indicar o fundamento normativo administrativo que amparou tal restrição. C. Qual providências foram adotadas para assegurar condições mínimas de dignidade, alimentação, hidratação, higiene e atendimento às necessidades dos candidatos durante o procedimento? 5. Exigência de documentos. Qual o momento processual considerado pela administração como adequado para a apresentação dos documentos exigidos no edital? B. Em qual dispositivo específico do instrumento convictório tal exigência encontra-se expressamente prevista? C. Se houve orientação, interpretação ou exigência operacional divergência da redação durante a sessão, esclarecendo o seu conteúdo, autoria e fundamento jurídico? 6. Apuração de irregularidades. A. Se foi instaurado procedimento administrativo para apuração de eventuais falhas, ilegalidades ou irregularidades ocorridas durante a sessão. B. Se houve instauração da sindicância, investigação preliminar, processo administrativo, disciplinar ou qualquer procedimento correlato. C. Quais medidas corretivas preventivas foram adotadas ou estão em curso? 7. Providências subsequentes. Quais providências administrativas foram adotadas após o reconhecimento de nulidade de atos relacionados às atribuições de aulas? B. Se houve reabertura, refazimento, retificação ou revisão de procedimentos e decisões praticados, discriminados, todas as medidas implementadas. A resposta deve ser acompanhada de justificativa individualizada, motivação, documentação comprobatória integral e demais elementos técnicos pertinentes à completa elucidação dos fatos. Sala das Sessões, em 10 de abril de 2026, vereadora Poliana Carolina Quirino, vereadora. Em discussão, requerimento da vereadora Poliana Carolina Quirino. Com a palavra, a autora. Boa noite novamente, senhores vereadores. Bom, não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas no dia 30, 31 e no último dia 1º, foi feita a atribuição de aula daqueles servidores, professoras que vieram aqui, que passaram no processo seletivo para dar aula no nosso município. Eu não gostaria de estar aqui cobrando recursos humanos de como tratar humanos, né? Eu recebi muitas reclamações de diversas professoras, né, que muitas coisas não estavam constando em edital e que essas professoras não tiveram o direito de sair nem para comprar algo para comer. Durante um tempo, isso foi até motivo de alguns desentendimentos ali, porque tinha pessoas que já estavam passando mal, porque teve pessoas que passou em primeiro lugar e que 9 horas já teve a sua atribuição dada por completa. E teve pessoas que entrou aí às 8 da manhã e foi sair mais de 6 horas da tarde. Imagina você trancar pessoas dentro do teatro, não deixar essas servidoras saírem nem para comprar sua alimentação e proibir isso e não constar isso no edital. Falta de comunicação total.
Depois, como algumas professoras começaram a passar mal, abriram essa exceção de poder entregar comida aí, mas tinha que comer no teatro. Até aí tudo bem. A minha mãe sempre participa de atribuições, né, pela Escola do Estado, é por isso que eu me comovo com esse assunto, porque sei o quanto professores são humilhados, né, tanto no âmbito do Estado como no âmbito municipal. E nunca existiu isso. A pessoa ela tem que estar pronta no momento do seu chamado. Ela tem que estar com a documentação correta no momento em que ela foi chamada. Se aquela documentação está com data daquele dia ou do dia anterior, não tem problema nenhum. Se ela foi chamada e naquele momento ela apresenta todas as documentações, existe algum erro nisso? Né? Então, assim, o que a gente está falando aqui é de um processo que foi totalmente desumano, com falta de respeito, em relação à servidora do RH, que pegou o microfone e falou para todas as professoras ligar para a vereadorinha de vocês. Isso eu não me importo, de verdade. O que eu gostaria mesmo é que tratasse as pessoas com dignidade. Não me importo que me chamou de vereadorinha lá, que pediu para as professoras me ligarem se estivesse achando ruim. Então, não me importo mesmo. O que eu me importo é com a maneira que a educação de Barra Bonita está sendo tratada. Porque não é o nome dessa servidora que vai estar nesses lugares. É, inclusive, o nome do prefeito, o nome da Secretaria da Educação, que, inclusive, eu não tive reclamação das trabalhadoras da Secretaria da Educação, mas sim por parte dessa servidora do RH, que, inclusive, já tem um boletim de ocorrência por conta da humilhação, né, que foi feita no meio de todas as professoras, no meio de um teatro, uma denúncia no Ministério Público em relação a essa injúria, essa difamação e essa falta de respeito que foi feito no meio de todas as professoras que estavam ali. Então, trabalhadores, professores que passaram no processo seletivo e que estavam ali porque estavam ali por seus direitos, para no outro dia já começar a exercer o papel de ensinar os alunos da escola e serem tratadas dessa forma, como se tivesse feito um favor, o RH também estava prestando um trabalho. Agora, em pleno ano de 2026, a gente ter que falar do recursos humanos a como não ser desumano é um pouco complicado. Então, com essas respostas, o que eu quero mesmo é que a Secretaria da Educação, junto com essas servidoras, investigue essa situação e, se possível, abrir um processo de sindicância para avaliar a atuação dessa servidora, que não é a primeira reclamação que trata pessoas com falta de respeito. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Continua em discussão. Não havendo manifestação, em votação. Também aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, o requerimento da vereadora Poliana Caroline Quirino, com a ausência da vereadora Cássia Bispo de Almeida e também do vereador Adriano Testa, será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indica ao senhor prefeito na forma regimental que determine com máxima brevidade a adoção de providências junto ao departamento competente, visando a realização de serviços de limpeza geral, capinação e podas de árvores na área verde localizada na rua Alexandre Alasmar, de frente ao número 587. Vereador Claudecir Pascoal. Será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação. Indica ao senhor prefeito municipal na forma regimental que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, para que proceda a realização de estudo técnico visando a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestre na Avenida Pedrometro, de frente ao número 2310, em ambos os sentidos da via. Vereadora Cássia Bispo de Almeida. Indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal e ao Demutran. Indicação. Indica ao senhor prefeito na forma regimental para que interceda junto aos departamentos competentes para a realização de limpeza, capinação, bem como para a instalação de placa proibido jogar lixo na área verde localizada na rua Luísa Reginato Gato. Vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indica ao senhor prefeito na forma regimental que determine junto aos setores competentes a realização de serviços de limpeza, capinação, reposição da área na Praça de Areia na Praça Isabelle Gouveia da Silva, localizado no residencial Natales Paulonce. Vereador Alexandre Batista de Oliveira.
Indicação do vereador também será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indica ao senhor prefeito na forma regimental para que determine com máxima urgência ao departamento competente a realização da substituição integral da areia do playground localizado na Praça Maria Oste, no Jardim Nova Barra. Vereador Alexandre Batista de Oliveira. Indicação do vereador Alexandre Batista de Oliveira será encaminhada ao seu prefeito municipal. Indicação. Indica ao senhor prefeito na forma regimental para que interceda junto ao departamento competente para que seja realizada a operação tapa-buraco na Avenida Papa João Paulo II, de frente ao número 1134. Vereador Marcos Rogério Moraes. Indicação do vereador Marquinhos Moraes será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda com prioridade estratégica junto ao Departamento Municipal de Trânsito, DEMUTRAN, bem como os demais órgãos técnicos competentes da administração pública, no sentido de promover a realização de estudo técnico multidisciplinar, visando a otimização e eventual viabilização do uso do espaço destinado ao estacionamento existente no imóvel da antiga Cooperbar, situado na rua Winifrida. Vereador Luiz Aparecido Fregolente. Indicação do vereador Luiz Aparecido Fregolente será encaminhada ao seu prefeito municipal. E ao DEMUTRAN também. A palavra ao vereador Claudecir Pascoal. Senhor presidente, nobres colegas, eu vou votar favorável à moção do Luiz Fregolente, mas eu acho que o certo era até fazer um requerimento sobre esse assunto, viu? Porque está irregular aquela parte ali da Cooperbar, da antiga Cooperbar. Ou acionar os fiscais de postura para atuar o dono do prédio, porque ou ele tem que fazer a calçada erguida, rebaixada qualquer um pode usar no Brasil inteiro, é lei. Eu vou dar exemplo lá na farmácia, nós temos a área recuada, com a guia rebaixada. Qualquer um pode entrar lá e ficar no estacionamento se quiser. É uma área considerada uma área pública. Então, eu vou votar favorável, lógico, né? Mas eu acho que a gente devia pensar em fazer um requerimento acionando o órgão competente, que no caso eu acho que seria o fiscal de postura, para poder notificar o proprietário, para ele ou liberar para todo mundo entrar no estacionamento e usar. Ah, não quero que entre aqui. Então, erga a guia lá, arruma e faça tudo isso daí. Então, vamos pensar aí na próxima semana, Luiz, fazer junto um requerimento. Acho que vai ser mais como saber mesmo e pressionar. Mas voto favorável. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Valgirioli. Senhor presidente, nobres colegas, pessoal que nos acompanha, internautas e funcionários da casa. Sou totalmente favorável ao seu requerimento, vereador. Mesmo porque nós fizemos, acho que não foi nesse mandato, mas no último mandato já havia feito um pedido semelhante a esse. Eu acho que tem que pedir nada, eu acho que tem que arrancar aquela corrente, arrancar a fita lá, entrar o carro e acabou. Entrar o carro e acabou. Não tem que multar ninguém, porque guia rebaixada é para entrar carro. Não tem nada que ficar pedindo para tirar, para isso, para aquilo e para aquilo. Está lá parado, sabe para que aquilo lá? Para que aquilo lá? Já deram calote no sócio da Cooperbar. Já deram calote aqui, deram calote lá. Essa é a realidade, né? E fica lá fechado um prédio em pleno centro da cidade, onde o pessoal tem que ser usado o estacionamento, né? Arranca lá amanhã, entra carro, manda multar. Não pode, é guia rebaixada. Tem razão, vereador, tem razão, sim. Eu pedi isso aí já aqui na Câmara, né? Vai lá, se bobear, eu vou lá tirar, aqui no manhã tem cirurgia, não posso fazer isso, mas vou lá, eu tiro aquelas fitas de lá, deixa o cara entrar lá, né? Quem que vai impedir? Que lei que fala que é impedido isso aí? Não existe, não existe, né? Ali tem bancos, ali tem farmácia, ali tem lotérica, ali tem lugar, tem o SAI. Aí tem departamentos que precisam ser usar estacionamento. Aí vai muito idosos que não podem parar o carro longe, né? É só arrancar, não tem nada que ficar pedindo amém para esses caras, não. Já faliu porque não prestava, ninguém está comprando tomando conta, né? Meteram a mão lá no sócio da Cooperbar e agora fica pedindo aí nos caras parar o carro. Uma vergonha. Vamos lá amanhã, arrancamos aquilo lá e o carro entra e acabou. Fica muito mais fácil. Continua em discussão. Também sou de acordo com a moção do nosso amigo Luiz Aparecido Fregolento, concordo com as palavras do vereador Claudecir Pascoal, porque essa semana tinha uma matéria, né? Uma pessoa
dando umas explicações na questão de, né? E eu acho que vamos se estender. Nós estamos falando aqui de estacionamento precário que nós temos na cidade hoje. Inclusive, eu comentei alguma coisa, questão da Caixa Econômica Federal. Ó. Por que não deixar de sábado e domingo aberto aquele estacionamento, não é verdade? À noite, né? Então, alguma coisa tem que acontecer, porque do jeito que está, infelizmente, como o Val falou, é chegar lá e pedir para tirar a corrente e usar o estacionamento, porque está dentro da legalidade. Também vejo, igual o vereador Claudecir Pascoal. Não havendo mais manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, moção de apelo do vereador Luiz Aparecido Fregolento será encaminhada ao Demutran. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, a fim de que sejam adotadas providências para o reforço e aprimoramento da sinalização viária na rua 9 de julho, esquina com a rua Antônio Risse, mediante a implantação de pintura de faixa amarela, de proibição de estacionamento e instalação de sinalização vertical regulamentadora de proibir de estacionar ou outras medidas técnicas que o órgão entender ser pertinentes. Vereador Álvaro José Valgirioli. Em discussão, moção de apelo do vereador, com a palavra o autor Valgirioli. Senhor presidente, meus colegas, eu gostaria que o nosso assessor colocasse a foto para vocês terem uma base do que estou pedindo aqui. Ali no Mercado Fernandes, na subida, acho que Antônio Risse é a rua, que você sobe, quando você chega na 9 de julho, a 9 de julho, olha lá, é facinho de ver. A 9 de julho, de lá para cá até a esquina ali. Você não tem visão nenhuma de carro que sobe a avenida. Não tem visão nenhuma. Eu não sei o porquê até hoje não pintaram, não proibiram estacionamento de carro lá. Então, para carro ali, eu sei porque eu passo todo dia ali, eu vejo a confusão. Porque o Fernandes para os caminhões desse lado, fica uma vaga para você passar, e quando chega na esquina, você não tem visão dos carros que vêm. Então, você acaba perdendo 15, 20 minutos, e quando você vai bicar o carro lá, vem um cara correndo, essas motos loucas, nego louco aí de entrega de coisa, a 1000 por hora, você acaba se atropelando, como acontece em muitos acidentes em Barra Bonita. Então, um pedido tão simplinho, é só pegar a tinta amarela, pintar aqui, ela é pôr uma plaquinha, proibir de estacionar nesse local, para resolver o problema. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente a vereadora Cássia Bispo de Almeida, vereador Adriano Testa, e será encaminhado ao Demutran. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, visando a regulamentação e implementação da sinalização vertical e horizontal, proibido de estacionar, e da área destinada ao embarque e desembarque, no entorno da sede da Casa da Criança, situada na rua Ferrúcio Costa, abrangendo também o trecho da rua Aurélio Saf. Vereador Álvaro José Valgirioli. Em discussão, moção, com a palavra o autor, vereador Valgirioli. Senhor presidente, eu resido ali, vizinho da Casa da Criança, e há tempo eu venho caminhando, e quando eu caminho à noite, encontro as mulheres que moram ali, vizinhos, sempre estou conversando com elas. E elas me alertaram do quê? Eu cheguei até a ver também, além delas comentarem comigo. Gostaria que pusesse a foto também da Casa da Criança, para a turma ter a noção do que estou falando. Dá uma olhadinha lá. O cantinho dela, que é o Aurélio Saf, onde está parado aquele cara, e esse cara embaixo da árvore aqui. Aí quando é 7 horas da manhã, todo mundo tem um carro hoje para levar um filho numa escola. Não tem onde parar para tirar a criança do carro para pôr na casa da criança. Aí são obrigados a parar no meio da rua, porque os funcionários estacionam os carros aí e não sobra espaço para descer a criança. Já vai acontecer já atropelamento de criança, de pais, de acidente. Além da faixa proibir de estacionar, eu vou pedir também que coloque a guarda municipal, tanto na entrada como na saída das crianças daí.
Porque é um risco, são crianças, são pais que estão buscando ela lá, né? Só quem vive ali sabe, quem frequenta ali sabe, e os pais que levam as crianças sabem o que eu estou falando. Então é um pedido simples também, mas que vai resolver futuros acontecimentos que vai ser muito ruim para quem não fizer isso aí. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Aprovada também por unanimidade dos senhores vereadores, ausente os vereadores Adriano Testa e a vereadora Cássia, e a moção de apelo será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto ao departamento competente, visando a realização de obras ou intervenções técnicas destinadas à melhoria do sistema de escoamento de águas pluviais na rua Tereza Grandini Bola, nas proximidades do número 558, no núcleo habitacional Coabinha, com o objetivo de eliminar o recorrente acúmulo de água no local. Vereador Álvaro José Valgereoli. Está em discussão a moção de apelo. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Adriano Testa, também a vereadora Cássia Bispo de Almeida, e será encaminhada ao seu prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine com urgência a fiscalização de posturas do município, a realização de fiscalização em loco, imediata notificação do proprietário do imóvel localizado na Avenida Arthur Balsi, de frente ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em razão do mato alto, acúmulo de sujeira, ausência de mureita, inexistência de calçadas, passeio público, situação que configura patente violação e legislação municipal e grave afronta à ordem urbanística local. Vereadora Poliana Carolina Quirino. Em discussão, moção de apelo. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade e também com a ausência do vereador Adriano Testa, a vereadora Cássia Bispo de Almeida, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto aos departamentos competentes com a máxima urgência, visando a execução dos serviços de limpeza geral, capinação, pintura, substituições de brinquedos na Praça João Jorzim. Vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, moção de apelo do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Adriano Testa e a vereadora Cássia Bispo de Almeida. Será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda junto à Associação dos Legionários de Cristo, na pessoa do seu presidente, senhor José Francisco Blanco Bertolo, como vistas a implementação e disponibilização de aulas regulares de judô, capoeira e nas dependências da referida entidade. Vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, a moção do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Adriano Testa, também a vereadora Cássia Bispo de Almeida, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que determine a elaboração e publicação no âmbito da administração pública municipal de calendário oficial anual de feriados e pontos facultativos, a ser observados por todas as secretarias municipais e demais setores administrativos, sem prejuízo da continuidade e regularidade dos serviços públicos essenciais. Justificativa. A presente propositura emerge de demandas recorrentes da coletividade e do funcionalismo público municipal, evidenciando um gap original relevante, a ausência de um calendário oficial previamente definido e amplamente divulgado compromete a previsibilidade administrativa e a eficiência na gestão dos serviços públicos. No atual cenário, a falta de clareza quanto aos feriados e pontos facultativos gera ruídos na comunicação institucional, impactando diretamente o planejamento estratégico de áreas sensíveis como a educação e a saúde. Unidades escolares enfrentam dificuldades na organização do calendário letivo, enquanto servidores de saúde, especialmente no agendamento de consultas e procedimentos, sofrem com desalinhamentos que poderiam ser facilmente mitigados com uma diretriz anual consolidada. Importa destacar que diversos municípios adotam, como boa prática de governança, a publicação de calendário oficial ao término do exercício anterior, promovendo maior previsibilidade, transparência e eficiência operacional.
Trata-se de uma medida simples, de baixo custo e alto impacto, que pode ser formalizada por meio de ato administrativo próprio, como um decreto, assegurando a padronização e segurança jurídica dos atos da administração. Pelos ditames da gestão pública contemporânea, a iniciativa se alinha aos princípios da eficiência, publicidade e planejamento, funcionando como verdadeiro instrumento de organização institucional e otimização de recursos. Diante do exposto, a adoção de um calendário anual de feriados e pontos facultativos não apenas atende uma demanda legítima da população e dos servidores, como também eleva o nível da maturidade administrativa do município, consolidando uma cultura de planejamento, previsibilidade, um verdadeiro salto de governança que entrega valor público de forma imediata. Por todo o exposto, espera-se o acolhimento da presente moção de apelo, com consequente adoção das providências necessárias e implementação da medida hora sugerida. Salas das sessões, em 13 de abril de 2026, o vereador Alexandre Batista de Oliveira. Em discussão, moção de apelo do vereador Alexandre Batista de Oliveira. Não havendo manifestação, em votação. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, com ausência do vereador Adriano Testa, da vereadora Cássia Bispo de Almeida, e será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Moção de apelo. Apresento à mesa diretora, ouvido do plenário, a moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito Manuel Fabiano Ferreira Filho, para que interceda com máxima urgência junto aos departamentos competentes, a fim de que sejam executadas intervenções estruturais imediatas na CEMEI Grilo Falante, contemplando no mínimo as seguintes providências: saneamento das salas com infiltrações, com eliminação definitiva de umidade e mofo, substituição integral de janelas, portas, estruturas metálicas, vidros e esquadrias que se encontram corroídas e com risco iminente de queda. Adaptação de sanitários para atendimento adequado às crianças a partir de 3 anos, observando normas de acessibilidade e ergonomia infantil. Reforma a reabertura da sala de educação física, garantindo espaço apropriado ao desenvolvimento motor e pedagógicos. Justificativa, vereador? Justificativa. Em visita em loco realizada por essa vereadora, constatou-se um quadro que não apenas extrapola qualquer margem de tolerância administrativa, mas que evidencia falha grave na prestação de serviço público essencial, relevando uma realidade alarmante, inaceitável e juridicamente insustentável frente aos parâmetros mínimos exigidos para a educação infantil. A unidade apresenta infiltrações generalizadas com proliferação de mofo em salas de aula, configurando um ambiente insalubre e potencialmente nocivo, que expõe professores, monitores, de forma ainda mais sensível, às crianças. As salas afetadas evidenciam degradação estrutural contínua, enquanto janelas, portas e vidros metálicos visivelmente corroídos oferecem riscos concretos à integridade física dos usuários. Os sanitários, por sua vez, mostram-se inadequados à faixa etária atendida, desconsiderando requisitos básicos da funcionalidade e dignidade. Educação não admite improviso, e quando se trata de crianças a partir de 3 anos, estamos diante do ativo mais estratégico de qualquer sociedade, o seu futuro. A ausência de infraestrutura adequada não é mera falha operacional. Trata-se de violação direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à educação de qualidade constitucionalmente assegurado. Assim, é imprecioso que a municipalidade adote um caráter de urgência todas as medidas necessárias para a reestruturação da unidade, garantindo um ambiente seguro, digno, adequado ao pleno desenvolvimento das crianças, sob pena de perpetuar um cenário que não apenas compromete o presente, mas hipoteca o futuro. Salas das sessões, 13 de abril de 2026, vereadora Poliana Carolina Quirim. Em discussão, a moção de apelo da vereadora Poliana Carolina Quirim. Não havendo manifestação, em votação. Também aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, ausente o vereador Adriano Testa, também a vereadora Cássia Bispo de Almeida, e a moção será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Existe aqui na casa 2 ofícios do Sindicato de Servidores Municipais de Barra Bonita, à disposição dos vereadores, e um ofício do RCPN de Barra Bonita também à disposição dos vereadores. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos para o uso da palavra, conforme a inscrição do vereador Valgiriol. Senhor presidente, serei breve. A gente nota que cada sessão que tem aqui, os vereadores pedem para trocar lâmpada, para cortar mato,
para limpar a sarjeta, limpar um bueiro. Pedem com razão, porque alguém está pedindo para o vereador e o vereador tem que prestar conta para aquele que está pedindo. Então a gente faz para mostrar realmente o trabalho que está sendo feito e pedido. Mas nós estamos em 2026, qualquer administração pública hoje, questão de Brasil, de mundo, não precisa fazer isso, vereador. Não precisa fazer isso. A prefeitura podia muito bem pagar 2 funcionários, pegar uma moto à noite, ou um carro, se estiver chovendo, rodar rua por rua, está queimada a poste aqui. Dia seguinte, pega da rua, vai lá, arruma. No outro dia passa na outra rua, outro dia passa na outra rua, outro dia passa na outra rua. A cidade inteira vai estar consertada da lâmpada que tem. Não tem que ficar gastando papel, perdendo tempo o vereador, só reclamando das coisas. Um fiscal ou 2 fiscais abrir concurso para andar na cidade e ver os terrenos que estão sujos. Qual é da prefeitura? É obrigação da prefeitura limpar. Qual que é do proprietário de carro? É multa nele. Ele tem o terreno para ganhar dinheiro, ele que limpe. O vizinho não tem culpa. Então, nós temos modernidade, gente. Acabou essa época. Hoje tem satélite que vê tudo. Hoje tem tudo pronto para fazer tudo. Acabou essa época de ficar gastando papel, perder tempo, o vereador correndo, para pagar, troca a lâmpada aqui, troca a lâmpada lá. Eu tenho amizade com quem troca, eu ligo para ele, troca na hora para mim, quando eu peço. Né? Eu não culpo toda a secretaria da casa, os assessores para trocar uma lâmpada, nada. Vocês têm razão de pedir, tem que entender realmente quem está pedindo. Mas que custa a prefeitura colocar 2 funcionários só para isso? Só para isso. Um noturno e diurno só para isso. Vai evitar tanta coisa e todo mundo vai falar bem. Não tem que reclamar. Outro dia o cara me ligou e falou: 6 meses uma lâmpada queimada em frente de casa, ninguém toma providência. Falei: você está ligando agora para mim. Não tinha trocado já. Entendeu? Precisava ligar para mim, para o vereador? Não. Isso é poder público, é fiscalização, é gente que trabalha, né? É pessoal da manutenção da prefeitura. Você vai lá perto do navio Xamburi, passam lá, eu publiquei no Facebook meu outro dia, dá uma passadinha lá. Ali parece o Pantanal, devia chamar Pantanal Xamburi, lá aquele barco, não Xamburi, né? Não Xamburi, o outro também do nosso amigo lá, o repórter lá. Né? Vai ver o mato que está lá. Será que ninguém vê da limpeza pública? Quem está ali não consegue ver o rio. Não consegue ver o rio. Passa qualquer um amanhã, passa agora lá. Precisa uma floresta na beira do rio. Aqui nós somos uma instância turística. O pessoal quer à tarde caminhar, quer olhar para o rio. O pessoal quer ir lá na Santa lá em cima, olhar toda a beleza que nós temos, natural, que já é de Barra Bonita. Né? Então, é só manter essas coisas limpinhas, gente, não custa nada. Tem tanto vagabundo na rua pedindo dinheiro e coisa. Dá uma gorja para esses caras, dá um facão para eles, dá 50 mil reais para eles, ela corta num minuto aquilo. Precisa pegar, ficar pedindo aqui na Câmara, isso, aquilo, tudo, né? Outro dia eu paguei do meu bolso para limpar as estátuas da Barra Bonita. Eu comprei a cera, comprei tudo, paguei 2 rapazes, paguei uma marmita, perdi mais 50 reais cada um. Vocês podem dar uma esterada nessas estátuas? Limpamos a estátua do Pedro Meto, a do Belmonte, a do Ortigosa. 2 amigos meus foram lá, eu pedi para eles, coitado, não tinha que comer, eu falei, paguei a cesta, perdi o dinheiro para eles. Foram lá, ficou linda, conservou. Mas precisa fazer isso? Será que ninguém está vendo isso? Que é uma instância turística, gente. Quando eu reclamei do lixo lá, publiquei, né, um ou outro imbecil que não sabe, que não conhece, acho que nasceu no Chiqueirão, andou criticando o meu. Eu estou lixando, seja quem for, PCC, PVC, puta que pariu, quem for. Eu mantenho a minha cidade limpa. Né? Nós temos que ter um cartão postal aqui, principalmente para quem vem de fora. E dar educação para nossas crianças. Você para domingo de manhã lá embaixo, parece o pior que se imagina. Vai lá no Guarujá ver se é assim, vai no lugar ver se é assim, é multa. Dá cadeia para quem não respeita a lei. Aqui não, aqui faz o que quer. Aqui o cara monta um baile, põe a mesinha na calçada, o cadeirante não pode passar, o outro põe no tablado lá, fica lá jogado lá, vai embaixo dele, tá cheio de escorpião, cheio de porcalhada, ninguém toma providência. Aqui é uma instância turística, gente. Estou conseguindo, na Caixa Federal, consegui já. Você vai em todos os hotéis da Barra Bonita, hoje não tem mais vaga. Vai vir mais de 1.000 pessoas em maio aqui em Barra Bonita, do Brasil todo. Ficar 4 dias aqui, que é o Moto X. Sabe quanto eu vou deixar na Barra Bonita? Mais ou menos R$1 milhão.
no comércio da cidade. Isso movimenta todo mundo, né? Eles vão ver a Barra Bonita com um brilho e falar, vamos lá de novo. Agora chega aqui, vê um monte de mato daquele jeito, um monte de copo de bêbado, de vagabundo com um tubinho de cocaína jogado no chão. Aqui não é cidade turística, aqui é cidade perdida, né? Ontem à tarde eu fui dar uma volta, ontem à noite, era umas 9 horas, fui lá embaixo no centro, eu fui ter um pouco de... refletir um pouco, fui até sozinho, nem minha esposa foi junto. E parei o carro, o estacionamento no kart e fiquei sentado observando. E olhando para cima nos quiosques lá. É racha de moto, é um monte de vagabundo lá estourando moto, cheio de família doente perto, né? Isso é um desrespeito. A polícia tem que ir lá prender mesmo, prender por a moto, pôr o cara na cadeia e a moto também. Pegar essas oficinas de transforma de acabamento de moto, multar também. Tem lei feita aqui, tem lei aprovada aqui. Né? Será que nós temos que vir aqui brigar? Eu pôr minha cara em prêmio contra esses caras? Eu não tenho medo, estou me lixando. Eu fui eleito, jurei aquela bandeira lá para defender o município. Né? Cada um tem o seu espaço, limpa o seu espaço. Eu duvido que eles vão fazer cocô e a mulher ou a mãe vai limpar a bunda deles. Lógico que não. Né? Por que não limpa o espaço que é sujo deles? Tem que esperar nós falarmos aqui? Multa, caneta. E o prefeito, senhor presidente, abra concurso para mais fiscal, que só um fiscal em Barra Bonita não resolve. Não resolve, precisa de 10 no mínimo, 10 no mínimo. Aí vai arrecadar dinheiro, vai ter dinheiro para pagar professor, vai ter dinheiro, e quem vai pagar? Quem está errado, quem deixa o mato crescer, quem faz sujeira na rua, quem desrespeita o trânsito. Municipaliza o trânsito, mete semáforo eletrônico, é multa, para a correria. Vê quanto acidente de moto tem por semana em Barra Bonita, um monte, porque não tem respeito. Quando você põe lá a multinha, chegou no seu caixinha do correio, você pega lá tantos pontos e tanto tem que pagar, aí você acorda. Quando vem a segunda, terceira, você não pode mais guiar. Aí você vai educar a pessoa. Tem que ser assim no Brasil. Gente, nós somos uma instância turística. Nós temos que mudar esses semáforos. Nós temos que mudar a sinalização de trânsito em vários lugares da cidade. A Barra Bonita devia ser que nem Jaú. Uma rua vai, uma rua vem, uma rua vai, uma rua vem. Acabar o problema de tanto problema. Tem cara que mora aqui, a padaria ali na esquina, ele pega o carro dele e põe na padaria. Não precisa disso. Né? Precisa disso. Então nós temos várias coisas para ser feito que não precisa a Câmara falar. É só ter um prefeito inteligente, uma equipe boa e fazer observação em tudo que estou falando aqui. Aí a barra vai para frente. Faz 40, faz 20, o Rodrigo tinha 3 anos, fiz a soma agora aqui. Quando eu subi essa tribuna aqui, eu tinha 3 anos, Rodrigo. A primeira vez que subi aqui. Você imagina o que eu já falei aqui. Eu falo até hoje como velho, imagina quando era novo, então, quando era posição, muito mais ainda. Então, gente, acabou essa época. Vamos modernizar a coisa, vamos ver a coisa no futuro. Né? Vamos ser prático. Não temos que ficar usando todo mundo aqui para fazer coisa que pode ser feita por lá. Tá bom, senhor presidente? É isso que eu queria dizer. Não havendo mais vereador, o Val também já falou no expediente e na explicação pessoal. Passaremos para a ordem do dia. O único projeto de lei número 06/2025-26L. Segunda discussão e votação. De autoria das vereadoras Poliana Carolina Quirino e Patrícia de Oliveira Barreto, que acrescenta o dispositivo à lei número 3.300, de 3 de abril de 2019, para ampliar a transparência, atualização e acessibilidade das listas de espera na saúde pública municipal. Está em discussão. Aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 6/2016L, de autoria das vereadoras Poliana Carolina Quirino e também da vereadora Patrícia de Oliveira Barreto. Esgotadas as matérias da ordem do dia, também agradecer aí a presença do ex-vereador Maicon Furtado. Conforme inscrição, para explicação pessoal, o vereador Val Girioli. Senhor presidente, meus colegas, eu queria, só veio por esse motivo na tribuna, divulgar hoje, virou público, que amanhã eu faço uma cirurgia do coração, e é realmente verdade, eu vou fazer amanhã interno, 5 da manhã, e 7 horas eu opero.
Eu quero, desde já, agradecer centenas de pessoas já que comunicaram comigo, fazendo orações e pedindo para que dê certo. E espero que na próxima segunda eu volte aqui. Tá bom? Obrigado. Conforme a inscrição, vereador Marquinhos Moraes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, companheiro Mike Furtado, grande amigo nosso aí, seja bem-vindo, meu amigo, colaboradores da causa e internauta que nos acompanha. Eu já vou aproveitar a oportunidade, Val, em meu nome e em nome de todos os companheiros aqui, em nome da casa, desejar uma boa sorte para o senhor, tá? Nós estamos em oração e não tenho dúvida que segunda-feira o senhor estará aqui com nós, presente, trabalhando firme e forte. Eu não tenho dúvida, tá, Val? Então, uma boa sorte para você. O senhor está em oração nossa e de toda a população aqui de Barra Bonita. Pode ter certeza disso, Val. Vai dar tudo certo, tá bom? Sinta-se abraçado, meu amigo. Também já queria agradecer aqui, aproveitar a oportunidade na explicação pessoal, agradecer ao deputado estadual Átila Giacomussi, que em meu nome, em nome do companheiro vereador Kiko, disponibilizou uma emenda de custeio para a saúde de R$200 mil, já está na conta. É isso que todos os vereadores, toda essa casa aqui está brigando por emendas e, graças a Deus, a gente vem conseguindo, né? É um trabalho árduo de todos os vereadores, isso é importante no momento que o município passa, né? De queda de arrecadação, que todos já sabem. Então já está na conta R$200 mil e vai ser destinado para a compra de remédios de alto custo, como conversamos com o Cícero, lá o secretário que nos informou que vai ser para a compra de remédio de alto custo. Aproveitar a oportunidade também e parabenizar, ontem foi a realização do 7º torneio em homenagem ao menino Brian, através dos Unidos da Nova Barra, foi aqui no Vicentão, nós ajudamos a realizar. Foi uma festa muito bonita. Já deixo aqui meu abraço ao Zé Andrade, que é o pai do menino, né, que foi homenageado, que infelizmente faleceu devido a uma picada de escorpião lá há 7 anos atrás, e a gente vem sempre realizando esse torneio. E com o coração cheio de alegria, nós pudemos ontem fazer uma grande festa aqui no Vicentão. Então, Zé, um abraço para você, para sua família, tá? Que Deus sempre proteja vocês aí. Então é isso, gente. Obrigado, presidente. Obrigado, companheiros. Não havendo mais vereador, eu também, em forma de agradecimento, a gente recebeu uma mensagem via WhatsApp essa semana, na sexta-feira à noite. Isso é bom para Barra Bonita, é bom para toda a população, porque por intermédio do governo federal, pelo Ministério da Cidade, na pessoa do Jader Filho, que é o ministro da cidade, Barra Bonita foi agraciada a autorização de início de obras, aquele AIO, entendeu? E já está na conta, um valor que Barra Bonita há muito tempo não via, né? Então, agradecer porque essa reunião dentro do Ministério da Cidade, ela também foi articulada junto com o Baleia Rossi, o deputado federal, juntamente com o Caruso, e qual a nossa amiga vereadora, a Cássia Bispo de Almeida esteve presente nesta reunião quando pediu para que fosse liberada esse montante e essas moradias aqui para Barra Bonita. Então, em nome do MDB, eu como presidente do MDB, a gente fica muito feliz, juntamente com o vereador Alexandre, a vereadora Cássia e todos os membros do MDB, toda a população de Barra Bonita e todos os vereadores, porque quem ganha é Barra Bonita. E só para adiantar os vereadores que essas casas, elas vão ser construídas onde já existe a infraestrutura, entendeu? Então a gente pede para que o prefeito Manezinho, junto com o secretariado de obras, acelere, agilize, né, o local para que possa ser feito o mais rápido possível, porque já está dado o início de obra também, já está tudo autorizado e o dinheiro na conta. Então a gente sabe que na Nova Barra tem mais ou menos uns 10 terrenos, mais ou menos, que comporta, Marquinhos, esse tipo de casa. Lá em cima, na Coab, CDHU também tem, né, mas tem que fazer as 40. Eu acho que chegou a hora de a Barra Bonita, em termos de habitação, está muito bem, assim, agraciada, né? Então, tomara que tudo isso aconteça para que esses povos mais carentes passem a não pagar mais aluguel, entendeu?
E queria aqui também, viu, Val, deixar aqui a nossa torcida para que amanhã corra tudo bem com você. Eu tenho certeza disso, que vai dar tudo certo, né? Você é uma pessoa que nós precisamos de você, a cidade precisa de você. E na outra segunda-feira você vai estar presente. E eu, de presente, eu vou dar para você mais 5 minutos no expediente e na explicação pessoal, para você poder falar bastante, viu? Não tendo mais matéria para tratar, marco a próxima sessão para a próxima quarta-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.